Bom e velho South Park. Aquela pequena cidade no Colorado onde tudo de louco parece acontecer. Na verdade, é um lugar fictício brilhante que representa uma normalidade familiar a todos nós. Moradores comuns de uma cidade, retratados de forma exagerada e satírica em situações absurdas. E com um elenco tão grande de personagens responsáveis por algumas das coisas mais loucas que já vimos em um programa animado para adultos, a moralidade está por toda parte e é por isso que tivemos de dar uma analisada extra profundo de bom para mal. Eu sou Kyle do Wicked Binge e isso é South Park do bem ao mal. Para ser transparente, há muitos personagens neste programa. Honestamente, está bem ali com os Simpsons. Por essa razão, decidimos que não incluiremos personagens celebridades ou personagens monstros, como o Homem-Urso-Porco e os Bichinhos da Floresta. Planejamos fazer episódios completos para personagens celebridades e monstros de South Park. Avise-nos se quiser vê-los a seguir. Ok, como o nosso episódio dos Simpsons, este é longo, então dividimos os personagens em 3 categorias: os bons, os neutros e de maus a malvados. Como sempre, vamos começar com o mais puro. Começamos nossa lista dando a medalha de ouro para o mais bom para o pequeno Butters. Surpreendente, certo? Butters, graças à sua natureza ingênua e gentil, é um favorito de todos os tempos entre os fãs, e é considerado uma das pessoas mais doces e crédulas do programa, por isso ele está no topo da nossa lista. Diferente de outras crianças mais cínicas e mal educadas, Butters age como uma criança da sua idade deveria se comportar. Ele é brincalhão, gentil, ingênuo e sempre disposto a ajudar os outros. Sua natureza brincalhona e ingênua muitas vezes o coloca em apuros, pois ele é mais vulnerável à manipulação, principalmente por Cartman. Ele também é fazer coisas erradas, mas podemos considerar esses crimes como não intencionais ou devido à manipulação. Butters, quando não está sendo manipulado, é um garoto bem comportado que está constantemente procurando se aprimorar em termos de estudos e comportamento. Ele tem tendência a se criticar constantemente, dizendo frequentemente que, citando, precisa aprender a se comportar. No geral, Butters é definitivamente o melhor personagem de South Park, mas é necessário informar de onde vem sua personalidade, às vezes excessivamente ingênua. No episódio Super Best Friends, é revelado que Butters sofre de um leve trauma mental causado por seu pai abusivo. Mais evidências do trauma causado pela irresponsável paternidade de seu pai podem ser vistas também no episódio 3 de Imagination Land, em que ele foi instruído a imaginar a coisa mais proeminente em sua mente, que aconteceu de ser seu pai gritando que ele estava de castigo. A versão imaginária de seu pai se transformou em um monstro, mas parece que ele não é a única fonte para seu estado mental problemático. Butters também é socialmente isolado de seus colegas e é constantemente ridicularizado por sua personalidade, o que pode afetar a saúde mental de um adulto, então só podemos imaginar o impacto que isso tem na de uma criança. Mas Butters canaliza esses aspectos negativos de sua vida de uma maneira positiva. Ele não é agressivo, negativo ou vulgar. Ao contrário, é gentil e considerado, o que é incrivelmente forte e requer muito autocontrole. Sim, o Professor Caos existe, mas ao ver seu alter ego como um mecanismo de enfrentamento, é fácil perdoar. A seguir é o Big Gay Al. Uma das pessoas mais positivas de South Park, é impossível não gostar dele. Al é estereotipado de cabo a rabo. Ele é feliz, otimista, muito positivo e extravagante. Ele também tem um grande coração, como vemos quando é revelado que administra um santuário para animais gays rejeitados por donos intolerantes. Que cara! A positividade irradiada por esse cara é suficiente para torná-lo um dos personagens mais bondosos de South Park. Pode parecer chocante devido à vulgaridade, mas estamos dando a medalha de bronze de bondade para Kenny McCormick. O garoto mais azarado do programa, quero dizer...
Vamos lá, quantas vezes ele já morreu? Apesar das desvantagens da imortalidade, Kenny se mostrou um garoto decente. Kenny é conhecido por ser heróico. Muitas de suas mortes ao longo de vários episódios foram, na verdade, atos de autossacrifício heróico. Lembre-se de que ele consertou o gerador de reserva do Hospital Hell's Pass usando a si mesmo para conectar 2 fios, o que resultou em sua eletrocução até a morte, e a vez que ele quebrou uma concha com a cabeça para libertar Moisés do cativeiro, o que mais uma vez resultou em sua morte. Talvez a morte mais comovente tenha sido a de South Park, maior, mais longo e sem cortes, quando ele deseja que tudo volte ao normal, apesar de saber que iria para o inferno no processo, o que felizmente não aconteceu. Ele foi imediatamente para o céu e foi recompensado com uma auréola, algumas asas e várias mulheres. Apesar de ser heróico, Kenny também se prova um amigo leal, mesmo quando enfrenta bullying e ridicularização. No episódio Jubileu, Kyle trai Kenny ao delatá-lo para os mais velhos. Depois, Kenny acaba salvando todos ao se sacrificar, mostrando que ele não é apenas um amigo leal, mas também uma pessoa incrivelmente perdoadora. Ele é uma pessoa especialmente leal aos seus amigos Stan e Kyle. Apesar de todas as suas características heróicas, Kenny também possui alguns pontos negativos em seu caráter. Suas visões vulgares sobre sexo e sua raiva explosiva, geralmente direcionada a Cartman, podem ser mal vistas por muitos. Mas a abnegação de Kenny, especialmente salvando o mundo no final do filme, é o que o destaca. Agora vamos listar alguns personagens de Natal, começando com Papai Noel. Papai Noel é naturalmente uma figura alegre. Tudo o que ele quer fazer é espalhar o espírito natalino. Ele afirma isso mesmo quando torturado no Iraque. Ele também mata o anticristo quando Stan acidentalmente ajuda os animais da floresta a ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer Jesus. Como o Filho de Deus, Jesus também está no grupo de super-heróis, super melhores amigos. Ele oferece um programa aberto ao público. Ele faz o bem onde pode e até sacrifica sua vida salvando o Papai Noel em Red's Lay Down. Completando os personagens de Natal, temos o Sr. Hanky. Por mais repugnante que ele deva cheirar, o Sr. Hanky é todo sobre o espírito natalino, visitando qualquer um. Com fibra suficiente na dieta. Sua atitude otimista e espírito festivo o tornam um dos personagens mais positivos do programa. Passando para Stan Marsh. Stan geralmente é retratado como o mais sensível dos 4 meninos. Por exemplo, em Kenny Dies, ele acha difícil ver Kenny em seu estado doente. E em Raisins, ele fica deprimido após perder sua namorada Wendy para Tolkien. Além disso, em Fun with Veal, Stan é o único que para de comer carne quando os meninos descobrem que Vitella é baby cow torturado. Stan parece ser o mais moral do grupo, o que é visto em seus atos heróicos em vários episódios. Por exemplo, em Super Best Friends, quando ele ajudou a combater o culto suicida de David Blaine, e no episódio em que acusa o médium psíquico, John Edward, de ser uma farsa. Em um episódio, ele também foi o único em South Park a se levantar e ajudar baleias e golfinhos que estavam sendo massacrados pelos japoneses. No geral, Stan é um bom garoto que não arruma brigas sem motivo. Mas quando ele faz algo do tipo, geralmente é para ajudar alguém necessitado ou descobrir algo sinistro. Avançando, vamos incluir o muito esquecido Pip. Pip, um tipo de predecessor do Butters, é outro alvo de bullying. Mas ele é um garoto bem comportado. O que provavelmente é o motivo pelo qual ele ganhou o apelido de Garoto Pum, Cidade em Pedaços. O que provavelmente é o motivo pelo qual ele ganhou o apelido de Garoto Pum. Então me chamou de Garoto Pum? Talvez eles não me chamem mais assim. Passando para Ike, o irmão adotivo de Kyle.
No geral, Ike é um típico garotinho que idolatra seu irmão mais velho. A seguir temos o Tweek. Embora raramente seja visto sorrindo ou sendo positivo, é difícil culpá-lo por isso. O menino certamente tem excesso de cafeína. Apesar de seu estado mental comprometer sua confiabilidade, ele se dedica aos amigos quando necessário. Ele salvou seus amigos de Steven Spielberg ao apontar um lançador de foguetes para o diretor. Agora temos Gerald Broflovski. Um dos personagens adultos mais sensatos neste show, sabe? Tirando a coisa toda do golfinho, Gerald geralmente é tímido e se mantém reservado, mas ele também não é estranho ao crime. Apesar de parecer um sujeito íntegro, as coisas mudam quando o assunto é dinheiro. Às vezes tornando-o manipulador. A seguir temos o Sr. Mackey, conselheiro da escola primária de South Park, conhecido por sua personalidade passiva. O Sr. Mackey é mostrado como uma pessoa equilibrada e sensata que realmente tenta se destacar em seu trabalho. Ele lecionou prevenção às drogas e cuidou da turma do Sr. Garrison até seu retorno ao cargo. Embora o Sr. Mackey seja um típico agrada-gente e do tipo que frequentemente escolhe fugir de confrontos, ele também tem um lado mais sombrio, certo? O que é resultado de seu trauma de infância. Quando confrontado sobre suas tendências de acumulação, Mac se torna passivo-agressivo e defensivo imediatamente, não é? Ele tem muitos problemas, mas vamos pensar em seu lado bom, certo? Tolkien é retratado como um jovem equilibrado, calmo, inteligente e que não hesita em defender a si mesmo e suas crenças. Ele manterá sua posição, assim como Christian Rockhard ao se recusar a trabalhar com Cartman devido aos seus estereótipos. Tolkien também demonstra compaixão pelos animais, como quando ajudou Kyle e os outros meninos a salvar uma baleia capturada. Ele também é sensível, como mostrado em Here Comes the Neighborhood, onde levou as provocações das outras crianças para o lado pessoal, sentindo-se excluído e não parte do grupo. Também vale a pena notar que, além de Stan e Kyle, Tolkien é o menos afetado pelas tentativas de manipulação de Cartman, o que irrita muito Cartman, que está acostumado a conseguir o que quer. Agora temos Kyle, cuja personalidade é muito parecida com a do seu melhor amigo. Como Stan, Kyle também é considerado o bom menino do grupo, que tem comportamentos morais firmes e geralmente defende o que é certo. Apesar de ter coração bom na maioria das vezes, ele se torna um pouco irritado quando alguém questiona suas crenças. Isso resultou em várias brigas, especialmente com Cartman, que sempre provoca Kyle quando possível. Kyle também baseia a maioria de suas decisões em suas emoções, o que muitas vezes leva a ser facilmente coagido a entrar em brigas ou manipulado para fazer certas ações, resultando em vários tipos de crime. O irmãozinho de time prejudica sua reputação com suas travessuras. A seguir temos o time. Time geralmente é visto como um indivíduo alegre e positivo, que é bem quisto e aceito na escola, muitas vezes saindo com seu melhor amigo e ex-inimigo, Jimmy. Nada de ruim pode ser dito sobre o time, além do fato de que ele pode sucumbir ao ciúme com bastante facilidade. No primeiro episódio do Jimmy, ele fica extremamente ciumento de Jimmy e tenta de tudo para se livrar dele. Os dois eventualmente se reconciliam e depois são vistos como amigos. No entanto, o relacionamento deles ficou tenso no episódio Up the Down Steroid, no qual Timmy descobriu que Jimmy estava usando esteroides para vencer as Olimpíadas Especiais. Apesar de estar muito decepcionado com os amigos, Timmy perdoa Jimmy quando ele se desculpa, mostrando que Timmy é tolerante e tem uma natureza perdoadora. Passando para o nosso dono de restaurante favorito em South Park, Liu King. Sim, ele é um pouco irritado às vezes, mas, francamente, esse cara se destacou como ninguém quando a cidade pediu para ele protegê-la de sequestradores.
Ou seja, ele ergueu uma muralha completa por conta própria e até expulsou os mongóis malditos. Tinha um grande guerreiro e defensor de South Park. Apesar disso, ele demonstrou um profundo ódio pelos japoneses e tenta assassinar o dono do restaurante de sushi local. A seguir temos Clyde. Clyde parece ser um dos meninos mais decentes da turma e parece ter uma moralidade melhor do que muitos de seus colegas. No episódio O Sissy, Clyde é o único garoto da escola que defende Stan e o protege do valentão Eric, mostrando que ele não cede facilmente à pressão dos colegas. E tem mais empatia do que muitos outros garotos em sua turma. A seguir em nossa lista vem Chef, o cozinheiro da cantina da escola primária de South Park. Chef é amplamente conhecido por seu personalidade tranquila e por ser um exemplo para as crianças. Stan, Kenny, Eric e Kyle costumam procurá-lo para conselhos sobre diversos assuntos. Chef também leva um estilo de vida bem hedonista. Ele gosta de usar vários tipos de drogas e adora estar na companhia de mulheres. Ele é muito aberto sobre as coisas que faz e não sente vergonha de como vive sua vida, o que é uma coisa boa, claro. Mas, às vezes, ele é um pouco aberto demais sobre certas coisas. Nas temporadas anteriores, Chef contava aos meninos tudo o que perguntavam sobre certos tópicos adultos, algo irresponsável, já que são muito jovens para ouvir tais coisas. Ainda assim, Chef continua sendo um dos personagens mais sensatos e... Kyle é a voz da razão entre os meninos, se opondo a ideias absurdas e salvando South Park e o mundo de desastres em várias ocasiões. É importante ressaltar que ignoramos completamente o monstro que aquele clubezinho frutado o transformou em sua última aparição, pois ele estava totalmente com lavagem cerebral. A seguir teremos o Jimmy. Jimmy é geralmente um estudante popular e querido por sua atitude positiva e senso de humor. Nos episódios em que aparece, Jimmy demonstra ser uma pessoa moral e um bom amigo. Ele é aceitador dos outros e faz amizade facilmente, por isso é visto em diferentes grupos de amigos ao longo do show. No entanto, apesar de sua postura amigável e sagaz, ele pode trapacear se isso lhe trouxer benefícios. Por exemplo, ele tomou uma quantidade ridícula de esteroides apenas para vencer as Olimpíadas Especiais. Em seguida está o Sr. Escravo, marido atual do Al e ex-namorado do Sr. Garrison. Ao contrário da opinião geral, o Sr. Escravo é sensato, conhecedor e sábio. Ele é visto dando conselhos válidos ao longo de muitos episódios. Por exemplo, quando as jovens de South Park tentam imitar Paris Hilton vestindo roupas provocantes e se comportando inadequadamente. Quando Wendy, confusa, vai até Mr. Slave, ele diz para ela esquecer totalmente esse estilo de vida. Para completar os personagens bons, vamos incluir o Padre Maxi. O padre da cidade é retratado como altruísta e com genuína preocupação em proteger as crianças, podendo realmente assumir seu lugar. Apesar disso, ele é retratado como um hipócrita, mantendo visões puritanas enquanto se relaciona com mulheres como a mãe do Cartman. Quem nunca teve relações com a senhora Cartman? Com isso, concluímos os personagens bons e entramos na área cinzenta. Iniciaremos esta sessão com a diretora Victoria. Embora não seja a personagem principal, ela geralmente é objetiva em relação a ideias imorais ou estúpidas de outros personagens. Agora temos o oficial Bar Brady, o policial mais inútil de South Park. Bar Brady é extremamente incompetente em seu trabalho e muitas vezes piora a gravidade da situação que está investigando. Ele é extremamente pouco inteligente, ilógico e propenso a usar força desnecessária para resolver seus problemas. Ainda assim, ele também demonstra compaixão.
Após ser demitido como policial, ele volta para casa e promete ao seu cachorro que conseguirá outro emprego para pagar seus remédios. E toda a sua incompetência não vem de um lugar de maldade, apenas estupidez. Seguindo em frente, Tuele é o próximo. Seria fácil descartar o Towelie, dado o fato de que ele está sempre chapado ou tentando ficar chapado, o que geralmente o torna apático e inútil. Apesar das ocorrências regulares, Towelie demonstra ser genuinamente cuidadoso com os outros. Ele está sempre disponível para dar conselhos úteis sobre toalhas. Embora isso geralmente... Apenas irrite as pessoas. Agora vamos incluir o Dr. Mephesto. Embora ele seja responsável por todo tipo de experimentos dementes que muitos considerariam abominações aos olhos de Deus, vamos dizer que o doutor parece ter boas intenções na maioria do que faz. Ele expressa prazer em ajudar os outros e está sempre preocupado com os problemas daqueles ao seu redor. Na maioria dos episódios em que ele aparece, personagens vêm até ele em busca de ajuda, o que ele está feliz em fornecer, e ele é definitivamente capaz de sentir remorso por seus experimentos. Por exemplo, os perus geneticamente modificados. A próxima na lista é Sharon Marsh, mãe de Stan, e Shelley e esposa de Randy. Nas temporadas anteriores, Sharon era retratada como uma mãe amorosa, mas severa, frequentemente criticando Stan por sua linguagem suja e incentivando-o a fazer sua lição de casa. Ela também é extremamente protetora de seus filhos, a ponto de cometer crimes para mantê-los seguros. Em um episódio, ela até enterrou os corpos de pessoas que pensava que Stan havia matado, para evitar que Stan fosse acusado de assassinato. Essa ação é um pouco difícil de classificar. Por um lado, ela está tentando encobrir um assassinato, mas, por outro lado, ela demonstra genuína lealdade e instinto materno protetor. Vamos tirá-la da categoria de boas, mas mantê-la na extremidade mais positiva da área cinzenta. Além disso, vamos dar um desconto a ela porque deve ser difícil lidar com as palhaçadas do Randy diariamente. Agora temos Shelley Marsh, filha de Randy e Sharon Marsh, e irmã mais velha de Stan e arqui-inimiga, conforme declarado por ele. Shelley geralmente é mostrada como bastante violenta contra seu irmão e muitas vezes o provoca por razões aparentemente bobas. Agora, é fortemente sugerido que esse comportamento é resultado de sua baixa autoestima devido ao uso de aparelho dentário. Craig, a criança mais estoica, cínica e sarcástica da série, acabou de me mostrar o dedo do meio. De qualquer modo, Craig é conhecido por ser apático e monótono, independente da situação. Ele também parece ser mais lógico e maduro do que a maioria de seus colegas, sendo o que normalmente os chama atenção por sua ignorância. No entanto, sua inteligência é ofuscada por seu comportamento pessimista e maneira rude com quase todos que ele conhece. Ele tem o hábito de mostrar o dedo do meio para as pessoas, às vezes sem motivo algum. A seguir em nossa lista temos Randy Marsh, pai de Stan e Shelley. A personalidade de Randy é bastante variada às vezes. Ele pode realmente ser um indivíduo inteligente, carinhoso e um pouco ingênuo. Mas muitas vezes ele pode se transformar em um homem obsessivo, agressivo e imaturo que não se importa com nada além de ter seu próprio caminho. Ele pode definitivamente ser equilibrado quando quer, o que é uma característica mais proeminente nos primeiros episódios, mas muitas vezes acaba sucumbindo às suas obsessões e problemas de raiva. Randy, como a maioria dos outros personagens do programa, não é estranho a vários crimes como agressões, incêndio criminoso, roubo ou direção sob efeito de álcool. Ele não se incomoda em ferir outros seriamente. É notado em The Losing Edge que ele tem o hábito de começar brigas e ser preso por vários tipos de agressão. Sua violência e crueldade são mostradas em Night of the Living Homeless.
onde ele mata Glenn porque ele, como ele afirmou, estava começando a agir como uma pessoa sem teto. Randy também é, obviamente, um indivíduo muito impulsivo e egoísta, e seu lado violento geralmente aparece quando alguém está bloqueando o caminho para seu objetivo. Em Bending, China, ele mata o ursinho Pooh para apaziguar o governo chinês para que ele possa expandir seu negócio de cannabis em escala internacional. Randy também é um pai e marido incrivelmente irresponsável, mas em sua defesa, ele geralmente tem boas intenções. É óbvio que ele se importa profundamente com sua família, é só que ele é essencialmente uma grande criança. Agora, isso pode parecer como... Um posicionamento estranho. Mas Satanás é o próximo, e você provavelmente está pensando como o próprio diabo não é o personagem mais malvado da lista. Bem, a verdade é que, embora Satanás pareça mal, ele não é totalmente desde o início, e ele se torna absolutamente bom em direção ao final. Na verdade, ele é extremamente compassivo às vezes e quase sempre emocionalmente vulnerável. Sim, ele é o governante do inferno e tudo mais, e em um ponto até tentou assumir o mundo da superfície. Porém, começamos a notar muitas falhas em sua armadura. Ele está solitário e isolado e realmente só queria uma chance de verdadeiro amor. Porém, ele foi banido para governar o submundo, o que não estava em seus planos. E realmente não é como se ele tivesse pedido pelo trabalho que tem. E parece que o único motivo dele querer estar na superfície era para se encaixar e se conectar com os outros. Isso é bastante óbvio em sua música Up There do filme. Se você analisar a fundo o personagem, seu comportamento maléfico é apenas um ato para esconder suas próprias inseguranças. Durante toda a sua crise existencial, ele se tornou amigo de Kenny e aprendeu a se defender. Satã concede a Kenny um desejo, e como um homem de palavra, ele retorna ao inferno, apesar de claramente não estar feliz lá. E o que realmente o tira da categoria de mal, ou até mesmo ruim, e o traz para um centro mais neutro, é o fato de que ele ajudou a salvar a cidade do Homem-Urso Porco. Depois, seu espírito se eleva, ironicamente, para o céu. A próxima é a Sra. Cartman. A Sra. Cartman geralmente é retratada como uma mãe excessivamente protetora e gentil, que se desdobra para agradar seu filho, a quem ela mimou demais. Ela é normalmente uma pessoa de bom coração, cujas ações são direcionadas para ajudar os outros, mas ela definitivamente tem um lado mais severo que poucos espectadores notaram. Nas temporadas anteriores, houve muitas implicações de que a Sra. Cartman é tão preconceituosa quanto Eric, que em muitas ocasiões citou sua mãe dizendo coisas muito ofensivas sobre grupos de pessoas. Apesar disso, ela nunca é vista expressando essas visões, então Eric pode ter inventado isso. Todos nós sabemos que ele gosta de mentir. Apesar de tudo isso, a personagem da Sra. Cartman possui outro aspecto negativo em sua personalidade: sua relação facilitadora com Eric. Embora seja conhecida como uma mãe superprotetora e gentil, não há dúvida de que, embora provavelmente sem saber, ela está realmente abusando de seu filho até certo ponto. Não só permitindo que ele coma coisas horríveis, mas também deixando-o escapar com o que ele quiser. De muitas maneiras, ela é responsável por Cartman ser o monstro que ele é, porque ela permite que ele se saia bem com um comportamento absolutamente abominável. Agora vamos incluir Daryl Weathers. Ele tem opiniões questionáveis que aparecem ao longo da série e não é muito inteligente. E ele quase sempre é movido emocionalmente com base no que está acontecendo no momento. Caramba, eles tomaram nossos empregos! Passando para Wendy Testerberger. Wendy é melhor descrita como uma pessoa bem articulada, inteligente e madura, cujo ciúme e impulsividade às vezes superam ela. Mas no geral, ela é uma pessoa decente e muitas vezes é a voz da razão, especialmente para Stan e o resto da turma.
Wendy é querida pelos moradores de South Park, exceto pelo Cartman. E por uma boa razão. Ela é amigável, gentil e dedicada a tornar sua comunidade um lugar melhor. Wendy também é muito politicamente consciente, o que é incrível para uma criança de 10 anos. Ela é conhecida por pesquisar e escrever redações sobre temas políticos em seu tempo livre. Wendy é uma menina muito empática, que frequentemente se preocupa com os outros. Ainda assim, embora seja uma das pessoas mais gentis do programa, Wendy também tem seus momentos sombrios, graças ao seu ciúme e raiva incontroláveis. Seu lado sombrio é notável no episódio Breast Cancer Show Ever, quando ela entra em uma briga com Eric Cartman no pátio da escola, ferindo-o seriamente no processo. Mas a verdadeira razão pela qual a classificamos tão baixo é devido ao episódio Tom's Rhinoplasty. Ela contratou soldados iraquianos para sequestrar a professora substituta, Miss Ellen, depois a colocou em um foguete e disparou diretamente contra o sol. Isso porque ela sentia ciúmes dela e do Stan, o que é muito sombrio. Mas isso é fora de sua natureza geralmente boa, então não podemos classificá-la mais baixo. Agora temos Sheila Broflovsky, mãe de Kyle e Ike. Sheila é frequentemente retratada como uma mãe extremamente protetora, muitas vezes dando palestras desnecessárias para seus 2 filhos sobre como eles devem se comportar. Ela também é intrometida, gosta de fofocar e se envolver em assuntos que não lhe dizem respeito. Por exemplo, quando descobriu que Gerald Broflovsky e Stuart McCormick eram amigos no ensino médio, ela organizou um encontro de pesca entre os dois, que acabou sendo um desastre. Ela também se irrita facilmente. Alguém poderia argumentar que ela tem boas intenções, mas isso não é uma grande desculpa. Considerando que seu personagem se tornou a personificação do puritanismo radical e da hipocrisia nas temporadas anteriores, e especificamente no filme, onde sua autojustiça ajudou a provocar uma guerra com o Canadá, Sheila é bem intencionada, mas muitas vezes bastante ruim. Heidi Turner é uma das garotas populares de sua turma, passando tempo com Wendy, Bebe, Red, Nicole e as outras. Heidi é geralmente uma garota doce e amigável, apesar de ter vivido momentos de maldade no passado. Ela zombou abertamente de Marjorine, uma nova garota, e quando repreendida por seu comportamento, escolheu se desculpar oferecendo uma transformação a Marjorine. Seu orgulho excessivo é o principal defeito do seu personagem, levando-a a cometer atos terríveis, como apontar uma arma para a cabeça do Cartman. Seu orgulho vai tão longe que ela não admite para seus amigos que tomou uma decisão ruim ao ficar com Cartman, mesmo sendo muito óbvio que o relacionamento é tóxico e abusivo. Mesmo com os conselhos dos amigos, ela segue namorando Cartman, que manipula suas emoções e a torna cada vez mais perversa, como visto em Moss Piglets. Prosseguindo, Terrance e Phillip são os próximos. Por um lado, eles são obnóxios e insultam todos que encontram, independentemente da circunstância. Por outro lado, eles alegram a vida de milhões. Então, embora certamente não tenham muita moral, eles fazem algum bem no mundo. Além de provocar uma guerra entre os Estados Unidos da América e o Canadá. Mas em defesa deles, isso foi uma reação excessiva dos pais autojustos. Completando nossa área cinzenta, temos o prefeito McDaniels. A prefeita de South Park é frequentemente egocêntrica e inflexível, mesmo quando... A prefeita de South Park é muitas vezes egocêntrica e nunca está disposta a recuar. Ela é aberta sobre seus verdadeiros sentimentos em relação à cidade, chamando South Park de lixão e menosprezando seus cidadãos. Ela não parece realmente se importar com os moradores e está na política por razões pessoais e egoístas, embora ocasionalmente faça algo positivo. Agora, finalmente estamos entrando em território mais imoral. Esses personagens começam tendo significativamente mais características ruins do que boas. Alguns são completamente imorais o tempo todo, e os piores são simplesmente maldosos. Agora estamos em Mal e Malvado. Começando, temos Ned e Jimbo.
A icônica dupla caipira de South Park é obcecada por caminhões grandes, cerveja, armas, caça e explosões. E suas personalidades são idênticas às coisas que eles adoram. Barulhentos, exagerados e ridículos. Ambos têm um histórico criminal colorido que mostra seus estilos de vida extremos. Eles foram associados a bombardeios, contrabando, incêndios criminosos, tumultos e fugas da prisão por esses atos. Sem mencionar o abuso de animais. Não há nada de errado em caçar para se alimentar, mas explodir criaturas da floresta com explosivos é, algo bem diferente. Antes de entrarmos em seu interesse amoroso, vamos incluir a vice-diretora Strong Woman a seguir. Strong Woman é uma mulher forte e independente, que se esforça para não seguir estereótipos de gênero. E faz o seu melhor para impedir que outros o sigam. Também. Ela é tão independente que recusa qualquer tipo de ajuda, mesmo quando está em séria dor. Realmente, seus maiores defeitos são sua autojustiça e teimosia. Vamos incluir as crianças góticas aqui também. Embora eles estejam sempre negativos, desiludidos e críticos, o motivo de colocá-los tão abaixo na lista é porque eles sequestraram o líder da sociedade vampira de South Park com a intenção de matá-lo. Bem, se ele é um vampiro, acho que deveríamos cravar uma estaca em seu coração. Apesar de terem ido contra, ainda assim o enviaram para Scottsdale, Arizona. Deveria ser o lugar mais horrível e miserável da Terra. Ademais, não há muita coisa boa que eles fazem para compensar sua negatividade. Agora temos Marvin Marsh, o avô de Stan e Shelley. Faça um pedido, vovô. Eu desejo que eu pudesse ir. Quando ele é apresentado pela primeira vez, sua visão de vida deprimente é revelada. Ele está extremamente entediado com sua vida e quer morrer. Depois de tentar suicídio sem sucesso, ele pede ao neto para ajudá-lo a concluir o ato. O que é uma coisa insanamente inadequada e traumatizante para se dizer a qualquer pessoa, e só podemos imaginar o trauma que isso pode causar em uma criança pequena. Steven Stott está na lista por ser emocionalmente abusivo com seu filho Butters, e em algumas ocasiões, como quando pensou que Butters era responsável pelo que Cartman disse no telefone, ele chega a agredir fisicamente o filho. Prosseguindo, temos Harrison Yates. Além de algumas das características padrão de ser incompetente e estúpido, classificamos Harrison em um patamar baixo principalmente devido ao episódio The Jeffersons, onde é revelado que Yates odeia todos os homens negros mais selvagens que ele, levando-o a incriminá-los por crimes que não cometeram. No episódio O Incrível Dom de Cartman, ele descarta ciências comprovadas, como a identificação por impressões digitais, e confia nos supostos poderes psíquicos de Cartman. Bebe vem a seguir na lista. Ela é uma integrante regular do popular grupo feminino, sendo a segunda líder depois de Wendy. Apesar de parecer sociável, Bebe tem uma personalidade muito mais sombria que suas amigas. Ela segue tendências, independentemente de sua natureza. Mas o motivo dela estar tão baixa no ranking é o episódio A Lista, onde ela tentou matar o Andy com uma arma. Ela acaba atirando em Kenny por engano, matando-o. Aliás, não é a primeira vez que ela mata Kenny. Ela também matou Kenny com um bumerangue. Agora temos Carol e Stuart McCormick, os pais de Kenny. Carol e Stuart são pais negligentes. Ambos estão bêbados o tempo todo, discutem com todos e por qualquer coisa, e não têm medo de se tornarem físicos com qualquer um que ultrapasse a linha. Não há mais nada a dizer sobre esses dois. Eles são assim, idiotas, bêbados, irritados e sempre discutindo. Pais terríveis. Enquanto os pais de Kyle, Stan e Cartman parecem ter boas intenções, os de Kenny aparentam ser negligentes e abusivos. Ponto de controle é o próximo tópico. Princípio, possivelmente o personagem mais emblemático das últimas temporadas do programa. Ponto de controle é a total manifestação de uma das partes mais irritantes da nossa cultura atual.
altamente dedicado a trazer uma agenda politicamente correta de nível autoritário para a escola primária de South Park, a fim de tornar o mundo um lugar melhor, ele ironicamente recorre à punição e violência para atingir seus objetivos. O exemplo mais extremo de sua maldade é quando ele espanca brutalmente o Cartman no banheiro, literalmente à beira da morte, pelo alto crime de não usar linguagem neutra em relação ao gênero. Ele é responsável por trote na fraternidade PC Delta e também por roubo, assédio e até trabalho infantil forçado, especificamente quando ele obriga Butters a monitorar comentários negativos. Seguindo em frente, Skyler é a próxima. Não é a personagem mais memorável. Mas nós o incluímos porque ele é muito escroto. Deixe de lado o fato de que ele é um valentão egocêntrico com todos com quem interage, mas ele tem 22 anos e namora a irmã do Stan. Então sim, esse cara é nojento. Incluiremos Linda Stott a seguir, o que pode surpreender alguns até lembrarem de seu lado mais cruel. Lembram quando a senhora Stott enlouqueceu ao descobrir que seu marido a traía com homens? E tentou se matar e ao seu filho Butters? Sim. Isso é extremamente perturbador. A medalha de prata para o mais malvado vai para o Sr. Garrison. Ao concluir a análise do seu personagem, notamos que ele possui um dos passados mais sombrios do programa, o que é difícil de alcançar, considerando que cerca de 90% do elenco teve experiências com todo tipo de coisa obscura. O Sr. Garrison é conhecido por seu trabalho como professor do 3º ano na escola primária de South Park, onde falha miseravelmente em quase todos os aspectos. Além da evidente falta de conhecimento sobre as matérias que leciona, o Sr. Garrison se irrita facilmente e comumente desconta suas frustrações nos alunos. Ele também mostrou ser bastante racista e ele demonstrou comportamento inadequado nas primeiras temporadas, tentando se aproveitar e abusar de Eric Cartman após conhecê-lo em uma sala de bate-papo quando Eric buscava um homem mais velho para sair. Seu trauma de infância e visão distorcida do sexo são responsáveis por muitos aspectos ruins de sua personalidade. Ele possui impulsos predatórios, o que o distancia significativamente no quesito imoralidade. Ao longo da série, esse tema parecia sumir, mas evoluiu para relações insalubres com outros homens. Ele também é conhecido por exibir suas perversões abertamente na sala de aula, onde leciona para crianças. Surpreendentemente, a medalha de ouro para o personagem mais malvado de South Park, que vai para ninguém menos que Eric Cartman. Que choque, não é? Era óbvio para qualquer um que assistiu ao show, mesmo que parcialmente, quem é o personagem mais desprezível. O garoto é literalmente a prole do próprio Satanás e não o Satanás meio simpático de South Park, o diabo bíblico. Ele não tem remorso, empatia ou controle emocional. A extensa ficha criminal de Eric inclui desde vandalismo até tentativa de genocídio. Ele foi responsável por esfaqueamentos, agressões, ferimentos graves e drogou várias pessoas, e geralmente sai impune, com no máximo um tapa no pulso. Eric é um indivíduo extremamente egoísta e egocêntrico que faz de tudo para conseguir o que quer, mesmo que machuque os outros. Ele chegou ao ponto de induzir ao suicídio. No episódio Informação Demais, Cartman, colocado em um grupo de controle de raiva, usou seu iPhone para enviar mensagens provocativas para a esposa do médico que tentava provocá-lo. As mensagens de texto eram incitando a esposa do médico ao suicídio. Eric Cartman não hesita em machucar seres humanos e animais. Em um episódio, foi revelado que Eric quebrou a perna do gato de Kenny. Ele também é propenso a crimes de ódio e é extremamente ignorante, frequentemente impondo suas crenças aos outros em South Park. Em Ginger Kids, ele tenta fazer com que as pessoas exterminem os ruivos. A crueldade extrema e o comportamento psicótico de Cartman são mais evidentes em Scott Tenorman Must Die. Quando ele manda matar os pais de Scott, os esquarteja e transforma em chili, servindo depois para o próprio Scott. Depois que Scott descobre o que tem no chili, ele fica traumatizado e começa a chorar desesperadamente.
E o que Eric faz? Seque as lágrimas e celebre. Possivelmente o ato mais cruel na história da animação. E você, concorda com as escolhas que fizemos? Quem você acha que é o personagem mais malvado do South Park? Nos conte nos comentários abaixo. Maratone nossa playlist de Bom para Mal, onde analisamos a moralidade dos personagens em seus programas, filmes e jogos favoritos. Mas o mais importante, continue maldoso.